A gente está lendo a respeito do jejum. Não foi diferente do padrão comum de jejum. Obedecia às leis do jejum. Nenhum esforço extremo. Não caminhava grandes distâncias, mas andava um pouco. Datilografava coisas do doutor até que levou a máquina de escrever quando tinha cerca de 1 mês de jejum. Ele achou que não deveria continuar trabalhando. Assim passei a escrever à mão, o que na realidade foi mais difícil que datilografar. Mas faço o melhor que posso com essas coisas. Eu não ia visitar seus pacientes com a frequência desejada, porque ele não queria que eu me movimentasse muito. Só de vez em quando ia vê-los para dar-lhes bom ânimo. Uma ocasião, durante meu jejum, recordo que estava semi-desperta. Olhei para cima e vi uma cruz sombria sobre mim. Simplesmente estava suspensa ali. Compreendi que alguém tinha que carregá-la. Estendi-me para tomá-la e imediatamente elevei-me sobre a cruz, donde tudo era luz e beleza. Tudo o que necessitava era vontade de aceitar a carga. E logo me elevei sobre ela. Em lugar de dificuldades, encontrei um maravilhoso sentimento de paz e alegria. Sobre a cura. Deve-se ser muito cuidadoso quando orar pelos demais e orar para que se elimine a causa e não para que desapareça o sintoma. Uma oração simples para curar é esta: conduz esta vida em harmonia com o propósito divino, que ela caminhe em harmonia com a vontade de Deus. Que sua vida seja tal que todos que encontrem sejam elevados, todos os que o abençoem sejam abençoados, todos que lhe servem recebam a satisfação maior. Se alguém tentar causar-lhe dano, que contate seu pensamento em Deus e seja curado. Os tão populares curandeiros psíquicos são aqueles que trabalham para acabar com os sintomas e não para eliminar a causa. Quando se desejam os fenômenos, conseguem-se os fenômenos, mas não se recebe Deus. Suponhamos que sou uma curandeira psíquica que mora ao lado de sua casa e que você tenha escolhido vir a esta vida para enfrentar certo tipo de sintomas físicos até que haja eliminado a causa. Bem, quando se manifesta o sintoma, eu o corto. O sintoma se manifesta outra vez, volto a cortá-lo e faço de tudo para manter o sintoma eliminado. Quando passar para o lado desencarnado da vida, por uma razão totalmente diferente, em lugar de abençoar-me por haver suprimido o sintoma, você me dirá: esta intrometida, vim para resolver este problema, mas ela prosseguiu cortando o sintoma, portanto, continuo sem solucioná-lo. Elisa, como é interessante isso que ela coloca, né? Que é uma visão que você não vê normalmente, essa possibilidade, né? De você achar que ajudou alguém e quando chegar lá do outro lado, ela reclamar que você, na verdade, atrapalhou. E isso é muito comum, porque não essa situação que ela descreve aí, claro, mas as pessoas, em sua maioria, buscam a eliminação dos sintomas, seja aonde for. Quando vai a médico, o pessoal não quer sentir o que está sentindo, ele não está preocupado com a doença em si, mas com os sintomas que causam mal-estar. E quando é alguma coisa religiosa, espiritual, também as pessoas querem se livrar daquele mal-estar. Raramente, né, a gente não pode também generalizar, alguém vai lá preocupado em trabalhar a cura de fato, né? Então, e isso é muito comum dos dois lados, tanto de quem procura, como muitas vezes quem se afoba a querer ajudar. Que tudo que aparece quer resolver, tudo que aparece quer curar, tudo que aparece quer atender.
e às vezes não está nem no nosso alcance, nem é o nosso papel. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada tanto por aqueles que estão sofrendo algo, que precisam entender que aquilo pode ser um aprendizado e não basta você se livrar do sintoma, você tem que trabalhar a causa daquele sintoma, como de quem se coloca no papel de auxiliador, né? Que às vezes não é seu papel tentar curar ou querer livrar ninguém de nada. Às vezes é só dar o suporte para que ela possa entender um processo ali. Então, isso causa muita confusão e mal-estar. E isso que ela descreve aí, né, quase que de uma maneira de brincadeira, né, que chegar lá o espírito reclamar, pô, eu tinha que fazer isso e me atrapalhei, você acabou de atrapalhar o negócio. Pode e deve acontecer, como acontece até entre os encarnados aqui. Muito bom. Continuando. É a isso que me refiro quando falo daqueles que se contentam em tratar de cortar os sintomas. Quando alguém se intromete na vida do outro, simplesmente não impedirá que os sintomas voltem a se manifestar, mesmo que seja em outra vida. A maioria dos curandeiros não sabe disso e continua alegremente eliminando os sintomas. Admito que há muito tempo, antes de realmente saber o que estava fazendo, quando trabalhava com pessoas que tinham problemas, confortava-os colocando as mãos na parte de trás da nuca e na testa. Certamente não faria isto agora. Não me dava conta de que nada fazia a não ser confortá-los. Agora ponho qualquer problema em minha consciência de oração. Coloco nas melhores mãos possíveis, as mãos de Deus, e volto minha atenção para outras coisas. A força do pensamento. Somos escravos da natureza centrada em nós mesmos ou a natureza divina guia nossas vidas? Sabia que a cada momento estamos criando através do pensamento? Criamos nossa própria condição interna e estamos ajudando a criar as condições ao nosso redor. Os ensinamentos cristãos nos dizem que, tal como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que diz claramente que estamos criando as condições ao nosso redor. Se pudéssemos olhar mais profundamente a vida, veríamos que as dificuldades físicas são reflexo das dificuldades espirituais e que os pensamentos e sentimentos negativos afetam muito mais do que os germes da enfermidade. Se nos dessemos conta de quão poderosos são nossos pensamentos, nunca teríamos um pensamento negativo ou derrotista. Já que criamos através do pensamento, necessitamos concentrar-nos fortemente nos pensamentos positivos. Se pensamos que não somos capazes de fazer algo, não somos. Mas se pensarmos que podemos, nós nos surpreenderemos ao descobrir que podemos. É importante que nossos pensamentos se centrem constantemente no melhor que poderia acontecer numa situação, nas coisas boas que gostaríamos que sucedessem. Conheci algumas pessoas da nova era que ouviram alguma predição de desastre e que, na realidade, estavam concentrando-se nela. Que coisa terrível fazer isso! Bem, como disse, criamos a cada momento de nossas vidas através do pensamento. Portanto, estamos ajudando a criar as condições ao nosso redor. Quando ouvirem alguma predição de desastre, há uma razão para isso. É para que lancem toda a força do seu pensamento positivo na direção oposta. Por exemplo, quando havia dezenas de predições de que a metade da Califórnia ia afundar no mar por um terrível terremoto, deliberadamente planejei estar nesta parte da Califórnia. Não houve nenhum tremor, mas senti falta de alguns de meus amigos que se encontravam na costa leste, pondo-se a salvo.
Recordam-se de quantas vezes houve profecias que falharam? Por que isso? Porque tudo o que se pode predizer é a tendência das coisas. Nunca se pode saber qual será o resultado, porque constantemente somos capazes de girar essa predição em outra direção, em uma direção positiva, se nos unimos nisso. Cada coisa boa que façamos, cada coisa boa que digamos, cada bom pensamento que tenhamos, vibra continuamente e nunca se detém. O mal permanece só até que é vencido pelo bem, mas o bem sempre permanece. Concentre-se somente em pensar, viver e atuar em harmonia com as leis de Deus, inspirando os outros a que façam o mesmo. Cada vez que virem uma pessoa, pensem em algo animador para dizer. Uma palavra amável, uma sugestão útil, uma expressão de admiração. Nunca pensem que um esforço adequado será infrutífero. Todo esforço rende frutos, quer vejamos ou não os resultados. Sejam... Elisa, achei bonito isso que ela fala, né? Que isso é comum, acho que todo mundo, né? Hora você está com um pensamento bom, você está com um pensamento meio bagunçado. E essa coisa que ela reforça de uma maneira muito tranquila, né? Falando de pessoa para pessoa, sem revestir nada de religiosidade, de universalidade, de esoterismo, nada. Ela fala de pessoa para pessoa, para que todo mundo possa entender, né? O que você deseja é aquilo que você consegue. O que você vibra é aquilo que vai se construindo ao seu redor. E para a gente pensar assim, e ela fala num ponto que eu acho fundamental, que isso acontece também, certamente, com todos nós. Às vezes a gente é tomado por uma fala ou por uma notícia, uma coisa que, a princípio, é negativa ou é assustadora, mas que a intenção daquilo, né, o propósito, não é que a gente fique vibrando, como ela falou da tragédia lá na Califórnia. Vai ter uma tragédia, vai ter uma tragédia, vai ter uma tragédia. É justamente para você trabalhar no contrário, para você, tomando ciência daquela possibilidade, daquela energia, você começar a irradiar energia contrária àquilo, né? Se é desequilíbrio, então vamos buscar o equilíbrio. Se é dor, vamos buscar uma forma daquilo não doer. Se é angústia, vamos buscar uma energia que leve a uma satisfação. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. Várias vezes vai acontecer da gente ser envolvido em situações que causam angústia, apreensão, fazem a gente pensar com medo até do que possa acontecer, mas é para a gente trabalhar justamente esse nosso lado de construção, de reconstruir o que pode, de alguma forma, se não for modificado, causar um mal-estar, ou uma destruturação, ou um desequilíbrio. E teve um outro ponto que ela falou, que é esse aqui, ó. Nunca pensem que um esforço adequado será infrutífero. Todo esforço rende frutos, quer vejamos ou não os resultados. E às vezes, em alguns momentos das nossas reuniões, ao longo dos nossos encontros, eu tive esse pensamento, eu falei assim, poxa, tanta gente se reúne, né, para vibrar o amor, não só o nosso grupo, mas tantos outros grupos que a gente sabe que trabalha, e a gente, às vezes, tem a percepção de que o mundo está cada vez pior, né, mais violento, mais desigual, com mais atrito. E em alguns momentos isso me trouxe um certo desânimo, assim. E aí depois eu refleti, eu falei assim, mas eu não tenho conhecimento das coisas, eu não sei
o que realmente está acontecendo, eu nem sei o que estaria mais acontecendo se a gente também não estivesse fazendo esse trabalho. Então, não cabe a mim julgar ou questionar ou ficar querendo ver o resultado que eu gostaria de ver. Cabe a mim confiar. Então, eu fui chamada para um trabalho, encontrei um grupo que tem esse propósito, né, de irradiar amor para o mundo, para os lugares, para as pessoas, para os seres. E é isso que eu tenho que fazer. O que vai acontecer vai ser o desdobrar dessa história e não cabe a mim nem julgar, nem questionar, nem duvidar, nem nada. Cabe a mim agir, né, fazer a minha parte. Continuando. Seja uma doce melodia na grande orquestração, não uma nota dissonante. A medicina que este mundo enfermo necessita é o amor. O ódio deve ser recompensado com o amor, o medo com a fé em que o amor prevalecerá. Há uma canção que diz essa frase: o amor está fluindo como um rio, fluindo de ti e de mim, estendendo-se no deserto, liberando todos os cativos. Sim, os cativos são aqueles que não sabem quem são, os que não sabem que são filhos de Deus. Lembre-se disso. Mantenha-se em silêncio e perceba que sou Deus. Nunca se esqueça de quem é. Você não pode estar onde Deus não está. A mudança chamada morte. A vida é uma série de provas e depois de passarem as suas, retrospectivamente as verão como boas experiências. Quando olho para trás, reconheço minhas experiências como boas, incluindo a noite em que me deparei com a morte durante uma obscura tempestade de neve. Aconteceu no primeiro ano de minha peregrinação e foi a mais linda experiência que jamais tive. Caminhava por uma região muito isolada nas montanhas do Arizona, onde não havia povoados em muitas milhas. Nessa tarde veio uma surpreendente tormenta de neve fora da estação. Nunca vi uma tempestade como esta. Se a neve fosse chuva, poderia-se dizer que era um aguaceiro. Nunca vi cair neve com esta força. De repente, me encontrei caminhando na neve profunda sem poder ver nada adiante. Logo me dei conta de que os automóveis tinham deixado de passar. Supus que estivessem emperrados na estrada sem poder seguir. Logo escureceu em virtude das nuvens que tampavam tudo. Não podia ver a mão na frente do rosto, e a neve, fustigando minha face, não me deixava abrir os olhos. Começou a fazer frio. Era o tipo de frio que me penetra até a medula dos ossos. Se alguma vez tivesse que perder a fé e sentir medo, esta era a ocasião, porque sabia que não havia ajuda humana à mão. Em seu lugar, a experiência total de frio, de neve e de escuridão parecia irreal. Só Deus parecia real, nada mais. Tive uma completa identificação, não com o corpo, o traje de argila que é destrutível, mas com a realidade que ativa o corpo e que é indestrutível. Senti-me tão livre. Senti que tudo estaria bem, fosse continuando a servir nesta vida, fosse servindo na outra, mais livre no além. Senti-me guiada a continuar caminhando e o fiz, ainda quando não podia saber se caminhava pela estrada ou por algum campo. Não podia ver nada. Meus pés, com os sapatos baixos de lona, pareciam pedaços de gelo. Sentia-os tão pesados que me arrastava penosamente. Meu corpo começou a entumecer-se pelo frio. Depois, quando havia mais entumecimento que dor, veio o que alguns chamariam uma alucinação e que outros chamariam uma visão. Foi como se me tornasse consciente não só do lado encarnado da vida, onde tudo
era negra escuridão, áspero frio e neve em turvelinho, como também tão próxima que parecia que podia dar um passo até ele, o lado desencarnado da vida, onde tudo era cálido e luminoso. Havia uma beleza tão intensa. Começou com uma cor familiar, porém transcendeu a cor familiar. Começou uma música familiar, porém transcendeu a música familiar. Logo vi criaturas, estavam muito longe. Uma delas se moveu até mim rapidamente. Quando ela estava bem próxima, eu a reconheci. Parecia muito mais jovem do que quando morreu. Creio que no momento que começa a mudança, a qual chamamos morte, aqueles mais próximos e mais queridos vêm nos dar as boas-vindas. Tenho estado com amigos moribundos, quando de sua passagem, e recordo bem como falavam de seus entes queridos em ambos os lados, como se estivessem todos juntos ali no quarto. Assim, pensei que tinha chegado o momento de dar o passo, e a saudei. Não sei se disse ou pensei, vieste por mim, mas ela negou com a cabeça. Fez-me sinais para que regressasse. Nesse preciso momento, tropecei na beirada de uma ponte. A visão desapareceu. Ao sentir-me guiada a fazê-lo, busquei às cegas meu caminho através desse banco de neve e cheguei embaixo da ponte. Ali encontrei uma caixa de papelão grande com papel de embrulho dentro. Muito rápido e toscamente, por estar entumecida, pude me meter na caixa de alguma maneira com os dedos endurecidos, consegui me embrulhar no papel. Ali embaixo da ponte, durante a tormenta de neve, adormeci. Ainda ali me foi dado teto, assim como me proporcionou esta experiência. Com licença, Elisa. Diga. Eu perdi alguns domingos da leitura. Ela tá doente? Não, ela está passando por narrando vários eventos relacionados a algumas coisas relacionadas ao treinamento dela. Então, ela falou do jejum, ela falou da morte, da experiência. Ela não morre aí. Ela vai desencarnar depois, mas são as experiências que ela passou e o aprendizado que ela teve com essas experiências. Ah, tá. O capítulo anterior ela estava narrando a experiência do jejum, agora é outra experiência. Isso, agora ela está falando sobre a morte. Que ela achou que estava correndo. Ah, tá. Localizei, obrigada. Oi, Elisa. Isso que ela fala, né? Encontrar, assim, a gente torce para encontrar nossos familiares, né, as pessoas que nos amam, né? Mas esse encontro está relacionado a como a gente vive. Então, muitas vezes a gente vai poder reencontrar, mas se a gente pegar a história do próprio André Luiz, ele só vai reencontrar a mãe dele muitos anos depois de desencarnado, quando ele já é resgatado. Então, essa é uma visão dela, porque ela, a Peregrina, ninguém aqui tem dúvida que é extremamente diferenciada. Uhum. Mas, assim, o que a gente encontra, a gente fala muito daquela coisa que o que a gente é aqui, mesmo que a gente esconde dos outros, é o que a gente é quando volta para o lado de lá, e as pessoas, o ambiente que a gente vai se deparar depois do nosso desencarne, é como a gente vibra, como a gente vive realmente, né? Aquela coisa de quando ninguém está olhando, como é que a gente pensa, como é que a gente age, quais são os pensamentos íntimos que a gente tem, que guarda só para a gente. Então, pode ser que se a gente trabalhar bem, a gente seja muito bem recebido, como pode ser que a gente seja muito bem recebido, mas também com alguns espíritos que não querem tão bem assim para a gente, né?
Então, tudo isso do que a gente vai encontrar, de quem a gente vai encontrar, quem vai querer se afobar para receber a gente, vai estar relacionado com o que nós somos, com o que nós construímos, com o que a gente pensava enquanto encarnado e como a gente vibrava, mas aquela coisa íntima que só você sabe. Eu li um livro que, para mim, foi um livro que fez bastante diferença na minha vida por conta disso, que eu fiquei apavorada. O nome do livro é As 7 Pessoas que Você Encontra no Céu, acho que era esse o título. E aí fui ler o livro e eu fiquei muito surpresa porque eu achava, né, como a Peregrina narra, que ele fosse falar assim de reencontros, né, de pessoas que você gostava. E na história do livro, ele fala que, na verdade, você acaba encontrando especialmente pessoas com quem você teve pendências, né? Coisas que ficaram mal resolvidas ou situações que foram muito marcantes e não teve um desfecho dos melhores. E eu fiquei muito apavorada quando li esse livro. E depois de ler, eu falei assim, gente, eu preciso trabalhar muito, porque exatamente para não ficar nutrindo essas coisas, né? Porque às vezes você passa por uma situação, ou uma pessoa te magoou, você ficou chateada com alguma coisa, e você fica alimentando aquilo e fica reforçando aquela energia como se aquilo não tivesse passado, né? Você fica revivendo. E depois desse livro eu comecei a fazer esse trabalho interno, assim, para meio que deixar aí, né? Eu falei assim, tudo bem, mesmo que eu me encontre com essas pessoas, mas eu não queria que a gente se encontrasse com aquela energia. Eu gostaria que a gente conseguisse já se encontrar numa outra situação. Mas eu vou te dizer que foi um livro que me deixou muito impressionada.